Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui, é porque você viu outro vídeo e chegou até aqui porque quer realmente buscar a restauração. Então, a gente vai começar aqui com alguns passos. Eu vou dar 4 passos fundamentais que você deve seguir para a gente seguir junto, para a gente continuar daqui para frente. Então, o passo número 1 que você vai dar, você vai determinar um horário todos os dias para oração, principalmente oração de madrugada. Então eu quero que você ore todos os dias. Você pode orar de manhã, meio-dia, à noite, o horário que você quiser, mas principalmente de madrugada, antes de clarear o dia, quando ainda está escuro. Por que eu estou pedindo isso? Porque na palavra de Deus, em vários lugares, está dizendo que a oração da madrugada, e há um segredo, antes do cantar do passarinho, né? É um lugar que está escrito que é antes do cantar o passarinho. Quem está adorando e louvando a Deus e buscando o Senhor em oração, nesse horário, ele consegue muito mais resultado em suas orações. Então, a gente vai aqui estar aplicando isso sobre a oração. Então, orar de madrugada. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 31, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, o próprio Cristo, ele orava de madrugada, ele falava com o Pai de madrugada. Muitos dizem, mas ele não era Deus, Deus não era ele, não é a Trindade, por que ele tinha que orar para Deus? Se ele orava, imagina nós. Então a gente busca a Deus de madrugada. Vamos falar com Deus de madrugada. Davi também, em Salmo 63, diz, versículo 1 diz, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, ter esse desejo, essa sede de Deus. Você sabe o poder das primícias? É você dar as primeiras horas do dia, as primeiras horas, aquela hora melhor de dormir, aquela hora melhor de não fazer nada, aquela hora que você podia estar espreguiçando na cama ou tirando mais um cochilo, mas você pega essa primícia, esse primeiro horário e vai lá e ora. Existe um poder muito grande em torno disso. Então, você vai escolher esse horário e a gente vai escrever não, mas assim, pegar um roteiro de oração onde você possa orar pela sua salvação, pela sua restauração e orar pelo perdão de todas essas pessoas que estão te abandonando e te prejudicando nesse processo. Aí no versículo, Jó oferecia sacrifícios de madrugada. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias e dos banquetes, Jó enviava e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto. Isso ele fazia por todos os filhos, porque caso eles viessem a morrer, ele já tinha oferecido. Então, quando eles faziam as suas festas, ele costumava sempre oferecer sacrifícios e holocaustos de madrugada. Profetas e servos de Deus muitas vezes recebiam revelações ou se apresentavam diante de Deus pela manhã, em Êxodo 34:4 e em Jeremias 7:13. O significado espiritual de buscar a Deus de madrugada. Prioridade. Você está dando a primícia para Deus. O primeiro lugar é dele, é para ele, é por ele. Para isso é bom você ter um espaço para isso. Jesus ia para as montanhas, ele ia para o deserto, onde ele podia ficar sozinho com Deus e ter esse tempo de primícia com Deus, que seria o melhor horário do dia, era para ele, dedicado a ele. Também você consegue nesse horário silêncio e foco. Tem muito menos distrações, ambientes mais propícios para a oração. Então é um horário perfeito para estar dedicando à oração. Esse horário também você tem uma sensibilidade espiritual muito maior. Muitas vezes é um tempo de revelação e intimidade. Eu já tive grandes revelações, visões, sonhos de madrugada.
Entrega do dia a Deus. Colocar diante dele os planos, batalhas e necessidades do dia. Você pode estar também oferecendo e orando pelo dia, né? Através disso. Sacrifício de amor. Abrir mão do sono por amor à presença de Deus. Deus se agrada muito, existem sacrifícios que Deus se agrada muito e esse é um dos principais. Isso mostra que você realmente está buscando intimidade e santificação com Ele. Senhor, nesta madrugada eu me coloco diante de Ti, entrego meu coração, meus sonhos, minhas lutas, meus medos, derrama sobre mim a Tua paz, a Tua sabedoria e o Teu poder, para que este novo dia fale comigo no silêncio da madrugada e guie os meus passos, em nome de Jesus. Amém. Fala comigo, Deus. Amém. Então, esse é um modelinho de oração que você pode fazer de madrugada, mas é muito importante você dedicar tempo para oração. Você pode, se você não tem tempo de manhã, você dedica de tarde, à noite, mas se você conseguir pegar de madrugada, olha, eu, sinceramente, 2, 3, 4 horas eu costumo levantar e ajoelhar e pôr a cara no chão e orar. É um horário que para mim é muito bom. Para mim é muito bom. Quanto mais tempo eu conseguir ficar, muito melhor. Na maioria das vezes eu acabo voltando a dormir, mas eu acordo muito esse horário e eu gosto de então orar. Não sei se a minha mente já acostumou com isso ou se é algo espiritual. O carro passando. Então é assim que a gente vai fazer. Aí o passo número 2, o primeiro passo, orar. Busque um tempo com Deus e de preferência de madrugada. O segundo passo que você vai ter, a segunda atitude que você vai ter é ficar quieto. Aí dizem que é o silêncio, o não deixar ir, isso tem muito a ver com... esqueci o termo que é usado, mas você não tem contato assim, você não vai falar sobre isso com ele, não vai falar sobre isso com ela. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés disse isso ao povo diante do Mar Vermelho, quando os israelitas estavam aflitos com o exército de Faraó atrás deles. Aqui o silêncio significa deixar Deus lutar a sua batalha. Não fale sobre a sua batalha espiritual entre você e Deus. Então, silêncio, cale-se, não fale. Quanto menos você falar, mais Deus vai agir. Você falando vai estragar tudo. Então, não fale. A não ser que Deus revelou que você deve falar algo mais específico, tem uma revelação muito específica para isso. Salmos 37:7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Eles podem estar prosperando, pode parecer que está dando tudo certo para eles, mas você não vai ficar irritado, você vai se calar. O salmista fala sobre aquietar a alma e confiar em Deus, sem ansiedade. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Na conversão e no deserto estaria a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então, na conversão e no descanso, a salvação. Na tranquilidade, na confiança tem força, a força de ficar tranquilo, confiante. O agir de Deus acontece quando nos rendemos e confiamos nele. Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O reconhecimento e reverência e silêncio diante da soberania de Deus. Você entendeu? Reverência.
A soberania é dele, o poder é dele, a restauração é dele, as almas são dele, você é dele, tudo é dele, o casamento foi instituído por ele. Então, confie nele, confie esses passos para ele. Em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui está a essência, aquietar-se, para reconhecer a ação e o controle de Deus. O silêncio diante de Deus não é ser passivo, mas é uma fé muito ativa, é uma força muito grande. Parar de murmurar, parar de tentar resolver tudo com as próprias forças e confiar que Ele está agindo em nosso favor. Então, esse é o passo número 2. Número 2, silêncio. Nada de abrir a boca. Mas se você não pode falar o que você vai fazer no seu dia a dia, né? Porque agora acabou tudo, né? Você só vai ficar orando e ficando quieto. Não, tem o terceiro passo. O terceiro passo é louvar e agradecer a Deus em todo o tempo. Sabe aquela pessoa que está grato e louvando e agradecendo? Comece a louvar, cante hinos de louvor, de glória, hinos de vitória. Vá cantar, vá louvar, vá agradecer. E aí eu vou ter alguns textos bíblicos para dizer como que você vai agir nisso. Em Salmos 34:1, o salmista diz: louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Essa é a primazia do que você vai fazer. Em mente, lavando a louça, lavando a roupa, limpando a casa, trabalhando, sobrou um tempinho, louva, louva, louva e louva. Só louva. Portanto, Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Pegue hinos, cuidado com os hinos. Pegue hinos que realmente adorem e louvem ao Senhor. Tem hinos por aí que é muito pela própria seu ego, seu eu. Não pegue isso. Não, evite o ego. Procure músicas e cânticos que louvem a Deus, louvem a Jesus pela sua morte, louvem ao que Ele tem a nos dar. O que nós temos para dar para Ele, Ele nos deu para oferecer de volta. É tudo dele, é tudo para Ele, é tudo por Ele. E seja grato, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:18 diz: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então façam isso, é louvar e dar graças a Deus em tudo. A gratidão, ela tem um poder, sabe quando você já agradece antes de ter? Ser grato é a melhor coisa que existe. Efésios 5:19-20, Paulo vai nos dizer: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um passo muito importante no posicionamento, de estar sempre falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos, cantando e louvando ao Senhor com o coração, sempre dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Colossenses, pode passar. Colossenses 3:15-17 vem nos dizer: e sede agradecidos, e tudo quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então, ali ele fala de novo sobre ser grato em todo o tempo. Então, que essas três coisas sejam as principais que você vai guardar. E a quarta, que a gente vai estar orando por isso, e você vai colocar ali, que é a quarta coisa, que se você realmente sentir que precisa, e Deus está colocando no meu coração de fazer, você vai
mandar mensagem no meu celular de novo e vai escrever lá, quero mentoria. Se você acredita que precisa realmente disso, não é eu que estou falando, é o Espírito Santo que está me falando que tem pessoas que precisam disso. Eu vou colocar isso aqui tudo escrito ali na descrição do vídeo para você poder fazer, para você ter os versículos, para você poder seguir. Seguindo isso, você pode ter certeza que já vai acontecer. Mas muitas vezes você não tem igreja para congregar, não tem pastor que concorde com isso. Eu passo por isso que eu estou aqui. Eu não encontro lugar e grupo para lutar por restauração de família e casamento, pelos filhos, porque é só um casamento, é só uma aliança. É como a gente tem dificuldade, porque as leis de cada país permitem. Casa separa, virou negócio, virou banal. E eu acredito muito no que o próprio João Batista ensinou, que o casamento é só um e que não existe outro. João Batista deu a vida por essa mensagem. E em Mateus 19, o último versículo do capítulo 19, ele vai falar exatamente sobre isso. Se você não quer e não consegue continuar junto com a mulher adúltera ou com o homem adúltero, é melhor ficar sozinho. O último versículo ele explica bem certinho, isso é só para quem é capaz de realmente ser santo, mas essa mensagem não é para qualquer um. E Jesus não veio para morrer por isso, para condenar o divórcio, para condenar os religiosos pelo que estavam fazendo. O próprio Moisés teve que permitir a carta de divórcio por causa dos crimes que estavam acontecendo, porque as pessoas queriam casar e recasar, não queriam cuidar da mulher até o final da sua vida. E a gente vê isso hoje na lei. A mulher está cada vez mais desprotegida, as mulheres e as crianças estão completamente desprotegidas quanto a leis. E os homens perderam o seu lugar de cabeça. Na mentoria eu vou explicar tudo isso, eu quero ensinar tudo isso sobre como é a família padrão, o homem como provedor, o homem como mente, a mulher como a base forte. A mulher é a base forte porque ela vai estar sempre em oração. A mulher vence o homem sem palavra. Então, eu vou tentar ensinar tudo isso que eu tenho aprendido durante todo esse tempo que eu estou no deserto, porque eu vi o outro lado de tudo que não funciona nesse mundo. E não adianta você querer continuar. Então, escreva lá, quero mentoria. Então, eu conseguindo lá um certo número que eu ainda não especifiquei. Quando eu ver que tem esse número, eu vou com tudo para cima para estar elaborando ali, para a gente poder fazer um grupo fechado, para a gente poder realmente se preparar juntos. Olha, o meu público, 38% é homens que assistem meus vídeos, então meu público não é só mulheres. Eu olho sempre lá nos analíticos do YouTube, quem assiste, aonde assiste, é entre 35 e 55 anos, tem mais e tem menos, mas é essa a base, e é mais mulheres, mas tem 38% que são homens, então tem muitos homens lutando pela restauração de suas casas, pela restauração de suas famílias, e eles me assistem. Então, eu sempre vou ter que falar para os dois, porque tem os dois lados buscando. Não esqueça do quarto passo. Se você sentir necessidade, através desse vídeo aqui eu já ensinei muito, já tem aqui uma base muito sólida do que você pode fazer. E aí, se você precisar que alguém pegue na sua mão para andar junto, você escreve lá, quero mentoria, tá bom? Nos vemos do outro lado, se Deus quiser. Então, ore e jejue junto comigo para que o Senhor revele isso a ti e consolide isso em mim também, para que a gente possa fazer isso juntos. Em nome de Jesus. Até do outro lado.